Quero mandar um abraço para todas as irmãs da Assembleia de Deus de Petrópolis. São muitas, não adianta que eu não vou poder falar o nome de ninguém, então vou falar assim, todas as irmãs, toda a UFADEP, com muito carinho, um beijo para todas vocês. E hoje eu recebo uma delas, né? Recebo a Ednery Mello aqui, uma irmã em Cristo, e vamos falar sobre fé. Boa tarde, Ednery, tudo bem? Boa tarde, Beth, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, nesse programa, né, tão assim, importante para a nossa cidade, né, que tem trazido tanta informação, e agora também nesse quadro, né, que traz também algo muito importante para a nossa vida, que é a fé. É verdade. E quando a gente fala assim, vamos falar de fé, as pessoas, gente, mas falar de fé para quê? Por quê? Isso serve para quê? Geralmente quem não é cristão pensa assim, né, está ocupando um programa com nada, com perda de tempo. A gente sabe que tem muitas pessoas que pensam isso, mas também tem muitas pessoas com sede, né, Ednery? Com sede da palavra, com sede da água viva, querendo conhecer. E claro, todos os nossos irmãos cristãos que gostam sempre, porque a palavra nunca é demais, né? A fé vem por ouvir, por falar, por viver a palavra, aí reforça. É verdade. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê. Então, o fundamento é o Senhor Jesus, né? Como eu construir a minha vida sem o fundamento, né? Então, com certeza, ela pode a qualquer momento, né, ser atacada e não subsistir. Mas se eu tenho como fundamento a minha vida na rocha eterna, que é o Senhor, então com certeza pode vir toda a tempestade que for, que nós permaneceremos de pé. Para a glória de Deus. Eu ia falar para ele, fica à vontade, ela já está à vontade, já está trazendo a palavra, fica à vontade para você ler um versículo, ou dar um testemunho, que você quiser, a gente tem um tempinho para falar sobre fé, e as pessoas com certeza querem te ouvir. O que você trouxe, o que o Senhor colocou aí no seu coração? Sim. Bom, eu vou iniciar aqui com um versículo que está lá em Hebreus 10, versículo 10, 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Né? Então, essa inteira certeza de fé, o Senhor fala aqui, que vem de um posicionamento do coração. Não é algo automático, não é algo mecânico, mas é algo que vem do sentimento, da alma, né? De algo que só Ele, que é Deus, pode conhecer. Porque você pode esconder de todo mundo os seus sentimentos, as suas necessidades, mas de Deus nós não escondemos. Então o Senhor diz para que nós cheguemos a Ele com esse coração sincero, esse coração aberto, para que essa fé possa efetivamente repousar no seu coração e fazer com que você possa usufruir dos benefícios desse convívio, desse novo relacionamento que surge através dessa fé, né? E eu lembro, assim, quando nós falamos dessa parte, né, do coração, nós lemos neste mesmo capítulo, no verso 16, o seguinte: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. Né? Então, como acontece isso? É pela fé. Se você creu, o Espírito Santo, ele vem e começa a manifestar esses ensinamentos como algo de vida. Não mais algo que você ouviu falar, mas que você passou a viver, né? Então é algo intrínseco, é algo real em sua vida. Não mais pelo que as pessoas dizem, né? Mas pelo que você mesmo testifica, né? Por causa desse novo relacionamento com Deus. E nós, assim, nos encontramos depois desse encontro com o Senhor, nos posicionamos depois desse encontro com o Senhor, como o Senhor cita que nós passamos a ser cartas vivas, né, ao mundo. Então, as pessoas veem, as pessoas leem na minha vida essa nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é aquele que faz nova todas as coisas todos os dias.
né? Por mais que você ache que é cotidiano o amanhecer, ele é diferente todo dia, né? Porque pássaros diferentes você ouve, né? Você olha para o céu e você vê outras posições das nuvens. Muitas vezes nós temos ouvido relatos, né, de pessoas no mundo todo vendo sinais nos céus. E isso é pela fé, algo que Deus disse que ia acontecer. E pessoas têm contemplado sinais nos céus, para que a sua fé possa ser fortalecida, né? E nós, então, vemos que ser carta escrita é você poder, com a sua vida, passar, deixar um legado para alguém. E me traz aqui a lembrança, a vida de Lloyd, né? Que era mãe, era Lloyd e Eunice, né? Que era mãe e vó de Timóteo. E Timóteo, né? Paulo fez uma reflexão para Timóteo e falou para ele: ô Timóteo, traz a lembrança essa fé não fingida que você aprendeu de sua mãe e de sua avó Lloyd, né? De sua mãe e de sua avó. E aí é algo que nós precisamos também fazer, é algo que vocês que estão nos assistindo também precisam fazer, é passar para as outras gerações a sua experiência, aquilo que você vivencia, a sua fé, né, através das suas atitudes para as novas gerações. Ser carta escrita ao mundo é alguém, quando você diz, você conhece a Beth? Sim, eu conheço, gente, olha, a Beth tem sido assim, uma pessoa que tem me trazido algo tão diferente, tão precioso. O olhar dela é diferente, a falar dela é diferente. Algo mudou, algo se transformou dentro da vida da Beth. Então isso passou a ser uma carta escrita ao mundo, né? Você passou a passar para as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo em sua vida por causa da fé. Né? Então, dessa forma, eu quero dar um testemunho, né, a respeito, porque fiz isso na obediência, né? Faço isso na obediência, passando para os meus netos, né? O meu netinho tem um mesinho ainda, o João Lucas, mas enquanto eu estou embalando ele, eu estou louvando, eu estou falando para ele, né? Você vai ser um grande homem de Deus, você vai profetizando, né? Vai fazer diferença. E o Gabriel, que foi o meu primeiro neto, quando ele foi apresentado ao Senhor Jesus, lá na igreja, né? Nós lembramos que Jesus, quando foi levado ao templo, porque era uma tradição levar a criança depois de 40 dias, a mãe apresentar lá uma oferta, né? Então, o que aconteceu? Houve ali, tinha Simeão, que pegou Jesus no colo e se despediu ali, falou: Senhor, agora tu pode me levar porque eu já vi a tua salvação, né? Se cumpriu ali. E também a profetisa Ana, que estava naquele momento em que Jesus foi levado ao templo, que também profetizou a respeito dele. E o meu testemunho é o seguinte: meu neto, eu sempre ali orando por ele, falando com ele, e um dia eu estava procurando um desenho, Beth, para dar a ele, para mostrar, né, para ele brincar. Enquanto ele brincava com os carrinhos, eu estava selecionando o desenho, porque hoje em dia você tem que ter esse cuidado, né, de selecionar aquilo que os seus filhos, que os seus netos estão vendo na televisão. E aí eu estava procurando um desenho para ele. E, de repente, no passar dos canais, eu deparei com um filme evangélico que eu já tinha assistido. E a cena exata daquele momento falou de forma profunda ao meu coração. E eu comecei a chorar, olhando ali a cena. E o meu netinho estava lá brincando. Ele se levantou, olhou para mim e disse assim: quer poder? Busca poder. Olha. Ele tinha 3 aninhos de idade. Então nós vemos que quando você passa esse legado, quando você faz como a avó de Timóteo, passando para ele essa fé, não fingida, mas uma fé real, verdadeira, sincera, vindo de experiências com o teu Deus, essa criança, ela se torna verdadeiramente alguém que é usado por Deus neste mundo ainda pequenino.
Então a criança não é o futuro da obra de Deus, ela é o presente. Ela pode ser usada ainda pequenina, como o meu netinho, com 3 aninhos ali, foi usada pelo Espírito Santo para falar comigo. Amém. E, como eu te disse, quando ele foi apresentado na igreja, o Senhor deu uma profecia para ele e disse que ele iria fazer diferença na geração dele. E nesse domingo agora que passou, meu netinho estava com meu filho brincando com os coleguinhas da rua. E aí desceu uma mãezinha com o filhinho dela no colo, que já estava com idade de já estar falando muitas palavras, mas ele ainda não havia pronunciado nenhuma palavra. E estava fazendo tratamento, não é o médico. Meu netinho estava brincando com o cachorrinho do vizinho, da menininha. E quando ela desceu e colocou o neném assim no colo e sentou, meu neto saiu de lá, de brincar com o cachorro, chegou perto dela, colocou a mão sobre a cabeça da criança e abençoou. E falou para aquela criança, o Senhor te abençoe. E quando ele saiu dali, ele saiu e continuou brincando. Naquele mesmo momento, isso meu filho me contou nesse domingo, naquele momento, aquela criança começou a olhar as outras crianças e ele falou, bó, bó, a bola que estava sendo ali brincando. Ele soltou, Deus ali curou aquela criança com a oração de outra criança. Então, isso é fé. Fé passada pelo legado de uma avó, pelo legado de uma mãe, de um pai, né? É isso que nós precisamos continuar, né? Sendo cartas vivas e passando essa fé genuína, essa fé verdadeira a todos que estão ao nosso redor. A gente sabe que não pode dar a nossa fé porque é bem individual, mas a gente pode, como a Edneia fala, passar, a gente pode apresentar o que é essas fé, experiências, orar. O testemunho também de cada um, o testemunho realmente, espírito e verdade, ele contagia, coloca outra pessoa para refletir. Isso é muito importante. Eu sempre tive muita fé, só que antes eu depositava a fé no lugar errado, né? Porque o único caminho é Cristo, mas eu não entendia isso, como muitas pessoas que estão no mundo não entendem. Então, nem vou entrar em detalhes para a gente não achar assim, eu nunca quero falar de religião de ninguém. Lógico. A gente está aqui para falar do amor de Cristo, da fé, das coisas boas. Mas assim, eu fiquei muitos anos perdida depositando a fé em outros deuses. Então, assim, quando a gente encontra o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, o Deus maravilhoso, a gente pensa, nossa, quanto tempo, né, a gente perdeu, mas graças ao bom Deus ele conservou a fé que eu sempre tive, só que ela é muito mais forte, porque agora ela é depositada no único caminho, na verdade, na vida, na água viva. Agora ela é depositada na fonte, então... Glória a Deus. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Mas muitas pessoas precisam ouvir muito falar de fé, precisam ouvir muitos testemunhos, precisam vivenciar isso, ter a sua experiência com Deus, porque às vezes até a pessoa que está na igreja, a fé está fraca, está fria, está morna, a pessoa já não está mais vivendo a fé. Então é importante não a gente só falar para quem ainda não tem, mas para quem já teve e está adormecido, né? Para dar uma revivada, renovada. Uma renovada. E tem até aquele versículo, e até muitos fizeram muitas canções com respeito a isso, até tem uma canção de crianças que fala de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus, de fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. Então, de fé em fé, né, de glória em glória, são experiências. É preciso buscar a Deus. É preciso como diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mesmo que quando você lê a palavra, lê em voz alta, para que se cumpra, você adquira a fé nisso. E o Senhor disse que se é pelo ouvir, eu não vou ler mais em voz baixa, não, eu vou ler em voz alta, porque eu vou declarar a palavra de Deus na minha vida. Eu vou declarar com os meus lábios que isto aqui vai estar sendo escrito nas tábuas do meu coração. Eu vou crer que
que o meu Senhor Jesus, né, vai passar a viver em mim. Algo interessante também, como você é uma carta viva, quando a gente manda uma carta pelo correio, geralmente, né, a gente é colocado um selo nessa carta. E este selo é para identificar de onde veio aquela carta, né? E o Senhor também nos deu um selo. Sendo cartas vivas, Deus instituiu um selo sobre nós. É o selo do Espírito Santo. Este selo do Espírito mostra para o mundo de onde nós somos. Qual é a nossa identidade? Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Por isso nós temos algo diferente a oferecer. Por isso nós temos novidade de vida através da nossa fé. Porque aquilo que nós recebemos e aquilo que nós usufruímos, nós queremos que todos possam ter, porque nada pode ser comparado a esse exercício da fé que temos em Cristo Jesus. Porque um dia que Ele morreu na cruz do Calvário, nos salvou, nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz, tudo ficou iluminado, né? Tudo se aclareou. E aí agora a gente pode viver neste ritmo da fé para chegar até o céu, onde será esse dia perfeito. Você está falando, deu exemplo com criança, né? E ontem, não foi ontem não, hoje é terça, que está passando tudo tão rápido, gente. Realmente Jesus está voltando, porque os dias estão abreviados, né? Foi domingo. É verdade. Domingo ouvindo louvor, além do Rio Azul, e ontem também teve o culto lá na sede culto do ETEP, também, coincidentemente, também louvaram, além do Rio Azul, que fala, né, que está com saudade de casa e tal. E eu vou contar uma coisa aqui rapidinho, em menos de um minuto, que eu nunca contei para ninguém, agora contando com um monte de gente, sei lá onde vai parar isso que eu vou contar, porque a gente está na internet também. Verdade. Mas eu não contei porque eu achei que aquilo era bobagem de criança, ou sei lá. E depois que eu fiquei adulta, eu falei, gente, se eu contar isso, o pessoal vai achar que sou maluca. Quando eu era bem pequenininha, devia ter uns 4 ou 5 anos, isso nunca saiu da minha mente. No banheiro da minha casa, era uma casa muito simples, a gente não tinha um espelho. A gente tinha um espelhinho assim, que era um espelhinho pequenininho com a borda laranja, né, que meu pai fazia barba. Só tinha esse espelho na casa, que éramos muito humildes, não tinha espelho assim para ver o corpo, só tinha esse. Então, se quisesse olhar no espelho, tinha, só que eu não alcançava. Aí eu tinha que ir na cozinha buscar um banquinho, e subir e ainda levantar os pés assim para poder ver. E eu fazia isso de vez em quando, me olhava no espelho e falava assim, pai, eu tô com saudade de casa, eu quero voltar para casa, eu quero ir para casa. E eu nunca entendi isso, e cresci achando que aquilo era uma maluquice de criança e tal. E quando eu vi esse louvor a primeira vez, já depois de convertida, eu falei assim, nossa, eu tenho uma casa com o pai, glória a Deus. Que eu fui entender. Aleluia. Pelo menos eu interpretei assim, eu falei, você tinha que sair de algum lugar. Aí eu falei, gente, porque eu falei assim, como você pode ter saudade, que o hino fala da saudade, como você pode ter saudade de uma coisa que você nem conheceu, né? Mas, enfim, a gente tem essa saudade do que não conheceu, e quando eu era criança eu sempre falava para mim mesma, mas como se eu estivesse falando com meu pai, me leva para casa. Mas por que eu falava isso? Eu não tinha vindo uma ideia. E eu demorei muitos anos para entender, até eu me converter, até eu ouvir esse louvor. Eu falei, gente, faz sentido, eu não estava maluca. Eu achava que eu era uma criança meio pancada, porque eu fazia isso, pequenininha, 4, 5 anos, 6 anos. Que coisa mais linda. Aí com 7 anos eu esqueci isso, eu não fiz mais. Mas eu fiz isso, sei lá, dos 4 aos 6 anos, eu acho. Volta e meia, eu tinha necessidade de me olhar no espelho e querer voltar para casa. Aqui não é minha casa, eu quero para casa do pai. Eu sabia que parece que eu já estava na casa do espelho que meu pai fazia barba. Gente, olha, muito doido. Lindo, e eu né? nunca esqueci isso. Glória a Deus. Só fui me encontrar agora. Porque você ia testificar isso, né? Porque o Senhor diz que das crianças de tais é o reino dos céus. Né? O Senhor diz que as crianças veem a face. Foi uma coisa que eu sempre guardei com medo de alguém me achar uma criança pancada, porque eu não contava isso para meus colegas, não contava para ninguém, era um segredo meu, só eu sabia. E hoje eu entendo que eu e Deus sabíamos. Sabia o que era. Isso não só eu, não estava sozinha. Nós temos aí 2, 3 minutos para terminar, fica à vontade. O que eu queria deixar assim, né, como
final da palavra é que o Senhor diz que quando nós pomos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, né? Então que você tome hoje, né, a decisão de tomar essa fé em Cristo, para que Ele possa estar fazendo morada em seu coração e começar a escrever no seu coração essa palavra que é viva e eficaz. E quando ela começar a ser escrita nas tábuas do seu coração, você vai se tornar essa carta viva ao mundo. Porque ela não é escrita com tinta, ela é escrita com o sangue de Jesus. E as pessoas vão ler na sua vida algo diferente. Vão ver em você aquilo talvez que você sempre sonhou em ser. O Senhor só está esperando você ter uma experiência como a da Beth. Porque o Senhor já te conhecia antes de você nascer. Você estava no ventre da sua mãe, você ainda era um ser informe, e Ele já conhecia tudo a teu respeito. Então o Senhor só está esperando você dizer: sim, Senhor, vem morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. Dá-me esta fé. Acrescenta-me fé para tomar essa atitude. E com certeza o Senhor vai te ouvir nesta tarde, nesta manhã, na noite. Quando você ouvir esse programa, você tomar posse dessa fé genuína em Cristo Jesus. E a sua vida se tornará uma nova vida no Senhor. E aí você vai poder verdadeiramente viver tudo aquilo que um dia você sonhou, porque o Senhor é aquele que realiza os nossos sonhos, né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, né? Porque oportunidade, né? Eu estava ensinando as crianças esse domingo, né, para eles o que quer dizer oportunidade, né? Que são ventos favoráveis. Hoje os ventos estão favoráveis à sua vida, está chegando até você a palavra de fé que você precisa para mudar as circunstâncias que você está vivendo e viver uma nova história, né? O Senhor vai escrever essa carta viva na sua vida, para a glória de Deus. Amém. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade. É verdade. Porque Jesus está voltando, você acreditando ou não. Está tudo se cumprindo até agora, não vai deixar de se cumprir. É verdade. E a gente tem que correr contra o tempo. Eu agradeço, Senhor, todos os dias dele ter me resgatado do lamaçal do pecado, do mundo. Amém. E ter me dado essa oportunidade de poder ser salva e encontrar uma glória. Eu assim penso, estou lutando por isso, batalhando. Amém. Glória a Jesus. E quando a gente entende isso, a gente quer passar isso, né, para as pessoas, mas a gente sabe que as pessoas, o amor de muito não se esfriarão, já se esfriou. A gente dia, porque né? Na verdade a gente está mesmo muito perto da volta de Jesus. Sim. As pessoas falam assim: ah, mas desde que eu sou criança eu ouço falar, mas a Bíblia ela tem um tempo de Deus, não é o nosso. E a gente vê os sinais e vê que está muito próximo, mas ainda dá tempo. É verdade. Eu estou aproveitando a minha oportunidade. Outro dia até a minha irmã, que é missionária, falou: não, você não pode pensar assim. Que eu falei assim: às vezes eu me acho um pouco egoísta, porque eu quero passar isso para as pessoas, eu passo. Quando a pessoa não dá muita atenção, aí eu penso: tudo bem, você não está dando atenção, mas eu já estou garantindo minha salvação. A minha irmã: não, você pode pensar assim, não, tem que insistir. Mas a gente fica tão feliz de ter conseguido, quer passar, mas nem sempre outra pessoa quer ouvir, né? Eu tiro por mim. Fiquei anos e anos depositando minha fé em deuses de pedra, de barro, de outro, sei lá de quê. E eu também não queria ouvir. Até que um dia eu ouvi e glorifico o Senhor por isso. E agradeço a todas as pessoas que oraram pela minha vida, que amém. Creio eu foram muitas. Amém, glória a Deus. Porque meu coração era bem de pedra. E aí a gente está fazendo esse pouquinho, eu tento passar esse pouquinho para você, se você quiser aproveitar a oportunidade. Amém. A oração pode muito em seus efeitos. Com certeza, em todas as famílias tem alguém que está orando por você, sempre, né? E aí a gente glorifica o Senhor porque um dia nós fomos alcançados, né? Eu me converti na adolescência, não nasci num lar evangélico. Mas na adolescência e eu foi muito conheci através de uma menina que ela não falava nada. Ela simplesmente, na hora do recreio, pegava a biblinha dela e sentava num lugarzinho para ler. E cada hora ia um lá para saber o que ela estava fazendo. E ali, então, ela falava e convidava para ir à sua igreja. Lindo. E eu um dia fui uma dessas,
Aí aceitei o convite, fui, Olha, não que quis bênção. nunca mais sair da Aleluia. presença do Senhor. Gisele, muito obrigada. Por mim, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas obrigada por você ter vindo. Amém. Mando um abraço lá para todos daquele departamento lindo, departamento Amém. das crianças. Glória a Deus. E, como eu disse, né, são muitas irmãs, irmãos, enfim. E um abraço especial para o nosso pastor-presidente, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, com o pastor Delcio e todos os pastores da Assembleia de Deus de Petrópolis. E a gente tem que ter cuidado, queria ir embora não, mas tem que ter cuidado. Obrigada. Uma pena. Obrigada você por essa oportunidade que o Senhor gerou no seu coração para dar todas nós. Amém. Eu que agradeço ao Senhor pela minha vida e pela sua vida. Amém. E eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá.